1 Pedro, capítulo 5 e verso 8. Vamos ler apenas o verso 8. Diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor, como um leão que runge, procurando alguém que possa devorar. Vou repetir. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém que possa devorar. Amém. Podeis assentar. Meus irmãos, toda mudança acontece por um despertamento. E Deus, Ele ministrou em mim. E assim diz o Senhor. Deus quer um despertamento pessoal. Deus quer um despertamento pessoal e um despertamento coletivo. Deus, desde domingo, tem dado sinais. Com a palavra do pastor Júlio. Quem está sensível à ação do Espírito de Deus, quem está sensível a Deus, desde de domingo, Deus vem falando. E Deus quer que nós venhamos nos despertar a cada dia. Como cristão, como pessoa e como igreja. Nós, de fato, de verdade, nós só iremos atingir aquilo que Deus tem para nós, quando nós nos despertarmos. Não tem como vir um novo de Deus sem um despertamento pessoal e sem um despertamento coletivo. E o que é o despertamento? O despertamento é sair do sono. O despertamento é sair do estado de dormente. O despertamento é sair da inércia. E nós precisamos ser impactados por Deus. Para que isso venha a acontecer, Deus, Ele quer nos avivar. Deus quer fazer mais em nosso meio, mais em nossa vida. Entretanto, precisamos de um despertamento espiritual. E por que a igreja, nós, como cristãos, como igreja, nós precisamos de um despertamento espiritual? O texto que nós lemos diz: o diabo, o vosso adversário, anda ao derredor, rugindo como um leão, procurando alguém que possa tragar. Nós vivemos a cada dia, a cada instante, no momento em que nós acordamos, colocamos nossos pés no chão, uma guerra espiritual, uma batalha espiritual. Quer queiramos ou não, nós vivemos uma guerra espiritual, uma guerra que nós só podemos perceber, sentir no mundo espiritual. Os nossos olhos físicos, os nossos olhos carnais não vê essa guerra, esse combate, essa luta. Mas Deus, a todo momento, a todo tempo, está nos protegendo, está nos livrando, está nos sustentando. Mas nós precisamos nos despertar, irmão. Nós precisamos urgentemente nos despertar. Por quê? Porque o diabo é o nosso adversário. Ele não brinca. Ele é um ser espiritual que não se cansa. Nós nos cansamos, mas o diabo não. O diabo é espírito. Não se engane.
que ele está apenas à procura de uma brecha minha, de uma brecha sua, de uma brecha da igreja, para colocar por terra tudo aquilo que nós levamos 4 anos, quase 5 anos para manter isso aqui. E Deus só não tem feito mais por nós, pela igreja. É porque nós precisamos sair do estado de dormente, sair da inércia, sair do sono espiritual. O apóstolo Paulo diz: olha, conhecendo o tempo, já é hora de despertardes do sono. Romanos capítulo 13, verso 11. Já é hora de despertardes do sono. Meu irmão, minha irmã, ei, é hora. Hoje você precisa dar uma guinada espiritual na sua vida. Hoje Deus está nos dando essa chance de nós dar uma guinada espiritual em nossa vida espiritual. E nós iremos ver uma mudança de fato e de verdade, uma mudança verdadeira em nossa vida, em nossa igreja. Se nós nos despertar, Deus está avisando. Deus estará avisando. Desde domingo. Primeira Coríntios capítulo 10, verso 11. Aquele que está de pé, olhe, veja para que não caia. Se você está de pé, meu irmão, ainda. Se você tem ainda a chama do Espírito de Deus queimando em sua vida. Se você ainda está orando. Se você ainda está jejuando. Se você ainda está buscando a Deus, continue. Mas olhe. Porque o diabo, o nosso adversário, ele está à procura, rugindo como um leão, a quem possa tragar. Você sabe que o leão é o rei da selva. E você sabe como ele age, na artimanha, cuidadosamente, à espreita, esperando o momento certo, esperando a hora certa. E quando ele ataca, não erra o alvo. Deus, Ele tem tido misericórdia de nossas vidas. E graças a Deus por isso. Mas o dever é nosso, de vigiarmos. A responsabilidade é nossa, de sermos sóbrios. O texto que nós lemos diz isso. 1 Pedro capítulo 5, verso 8. Sede sóbrios. O que é ser sóbrio? É mais do que estar livre dos vícios, dos prazeres mudando. É mais que isso. Estar sóbrio significa estar equilibrado, é ser moderado, é ter o autocontrole. Portanto, é responsabilidade sua, meu irmão. É responsabilidade sua, minha irmã, ser sóbrio, ser sóbria. As armas, Deus já nos deu. Quais são essas armas? É o que o nosso pastor Júlio pregou no domingo. Efésios capítulo 6, verso 10. 11, 12, 13, 14, 15. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra as hostes espirituais da maldade, contra os principados, contra as potestades. E o versículo 12 diz que porque nós devemos estar atentos contra as astutas ciladas do diabo. O diabo, ele é astuto. Ele procura dia a dia, semana após semana, mês após meses. E às vezes, o diabo ele insiste
e o cristão abaixa a guarda e cede. É nessa hora onde ele entra e derruba. Nós devemos estar sóbrios, meu irmão, a cada dia, a cada momento. Devemos ser equilibrados. Isso é ser sóbrio. Se você for desequilibrado, você já deu brecha ao diabo. Se você não for moderado, moderada, já deu brecha ao diabo. Se você não tiver o autocontrole, já deu brecha ao diabo. Aquilo que você levou anos para construir, a sua comunhão com Deus, o diabo pode destruir em um segundo. Mas aqui eu quero te dizer, você que foi uma vítima, uma presa do diabo, há esperança. Nessa noite Deus quer que você se desperte espiritualmente, que você se levante. Há esperança. Mas eu não tenho mais ânimo, tem esperança. Eu não estou orando mais, tem esperança. Eu não estou jejuando mais, tem esperança. Eu não sinto mais Deus, tem esperança. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz em Jó, capítulo 14, versos 7 e 9. A esperança para a árvore cortada. A esperança para a árvore cortada. E diz o texto, mesmo que essa árvore for cortada, as suas raízes envelhecer e o seu tronco morrer, aos cheiros das águas brotará como a planta nova. As águas é o próprio Jesus, é o Espírito Santo. Volte a estar perto de Jesus. Volte a ter comunhão com o Espírito Santo. Volte a estar perto de Deus, porque Ele é o manancial de águas vivas. João 14, verso 7 a 9. A esperança para a árvore cortada, mesmo que a sua raiz venha envelhecer e o seu tronco morrer, mas ao cheiro das águas, ou seja, perto de Deus, nada morre. Perto de Deus, a ressurreição. Perto de Deus, a morte não pode ficar. Sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, o vosso adversário, anda ao vosso derredor, rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Ser vigilante é estar atento, meu irmão. É ser cuidadoso. Até hoje você tem vivido uma vida sem cuidado, desapercebido. Para você o diabo não é real, mas eu quero te dizer nessa noite, seja vigilante, seja cuidadoso, em todos os momentos da sua vida, todos os dias. Sabe por quê? Porque o seu descuido pode custar muito caro. O seu descuido pode custar muito caro a você. E não só você, mas a sua família, as pessoas que estão ao seu redor. Sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso redor procurando alguém que possa tragar. A igreja, a maioria dos cristãos vivem como se o diabo não fosse real, fosse algo fictício. O Salmo 14 diz assim, 14 verso 1, o tolo diz em seu coração que não há Deus, mas o tolo também diz em seu coração que não há diabo. E quando nós pensamos dessa forma, achamos dessa forma, nós estamos ignorando a ação do diabo. Nós estamos ignorando a ação de Satanás.
E nós não devemos ignorar os ardis de Satanás. Por quê? 2 Coríntios capítulo 2, verso 11, diz que para que Satanás não alcance vantagem, não leve vantagem sobre nós, não ignoremos os seus ardis, as suas artimanhas. A Bíblia fala a todo tempo desse ser do diabo, nos alertando. 1 Coríntios 2, 11, para que Satanás não alcance, não leve vantagem sobre nós. Não ignoremos os seus ardis, as suas artimanhas. Sabe por quê? Muitas pessoas, muitos cristãos, têm desistido, estão falhando, estão fracos. É porque estão ignorando, subestimando o diabo. E quando se subestima ele, as consequências são desastrosas. A Bíblia, ela nos dá meios, nos capacita a lutar contra o diabo. Coríntios capítulo 10, 2 Coríntios capítulo 10, verso 3 e 4, diz que, embora andando no corpo, na carne, a nossa luta não é carnal. Embora, 2 Coríntios 10, 3 e 4, embora andando no corpo, na carne, esteja vivendo, estando nesse mundo, a nossa luta não é carnal, mas sim espiritual. Então, meu irmão, é preciso urgentemente nós nos despertarmos como pessoa, como cristão, como igreja. E o versículo 4 diz que as armas nossas não são carnais também, mas as nossas armas são espirituais e poderosas em Deus para destruir as fortalezas do diabo. Meu irmão, minha irmã, como nós, a maioria dos cristãos, tem um arsenal em suas mãos, armas poderosas em suas mãos, e não faz uso dessas armas. Isso é um suicídio espiritual. Qual é o país que tem armas poderosas e outro país vem contra ele e não vai usar essas armas para se proteger? Qual é o policial que sai sem sua arma para o trabalho, para o serviço? Se for, é louco, está indo para o suicídio. E assim muitos cristãos estão não fazendo uso dessas armas poderosas em Deus para destruir fortalezas. O que você não conseguiu ainda é porque você não tem feito uso dessas armas espirituais. É porque você tem visto esse ser de uma forma fictícia. Talvez você ache que ele não é real, mas é real. A Bíblia diz: foi lançado dos céus o grande dragão, chamada a antiga serpente, chamado Satanás e Diabo, o grande sedutor de todo mundo. Apocalipse capítulo 12, verso 9. Olha que coisa. Foi expulso dos céus o grande dragão, a antiga serpente, chamada Satanás e Diabo, o sedutor de todo mundo. Aí as características desse ser: ele é sedutor, ele é enganador, ele tem os seus meios
baixos, os seus ardis, para ludibriar as pessoas, para enganar as pessoas. E a raça humana sem Deus, e alguns cristãos, e algumas igrejas estão ludibriadas por Satanás. Estão seduzidas por Satanás. Por quê? Porque têm subestimado Satanás. Como pode um cristão ou uma igreja subestimar a Satanás? Que a Bíblia o chama de o grande dragão, a antiga serpente, Satanás, o grande sedutor de todo mundo. Meu irmão, não brinca. Não pense que você é forte. Não. Não pense que você pode, sem Deus, resistir ao diabo. Não. Primeiro nós temos que fazer o quê? Nos sujeitar a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Não vá para uma guerra. Não queira enfrentar esse ser sem se sujeitar a Deus. Não queira. Não queira. Quantos cristãos já vi pessoas que estavam possessas e lá colocar a mão querendo expulsar, e o diabo, o demônio envergonharam essas pessoas porque não estavam preparadas. Porque não fizeram uso das suas armas espirituais em Deus. Porque não estavam se preparando. Porque não estava pronto a toda hora, a todos os dias. Toda pessoa, todo ser que quer ir para uma guerra tem as suas armas espirituais, tem as suas ferramentas. Pessoas, nações contra nação, cada uma tem as suas armas. A igreja tem as suas armas espirituais. O diabo tem as suas armas espirituais. E se nós não nos despertarmos a partir de hoje, nós iremos estar vivendo uma vida rasa, estar vivendo uma vida cristã açucarada. Estaremos vivendo a vida à la vontade, de qualquer maneira. Se você, a partir de hoje, colocar em prática essa palavra, se você, a partir de hoje, viver essa palavra, levar a sério essa palavra, você vai ver que a sua vida espiritual, a sua comunhão com Deus, vai crescer de forma ampla, rápida. E aí o apóstolo Paulo, ele diz: olha, eu tenho preparado a vocês como uma noiva pura, para apresentar a um só noivo que é Cristo. Isso ele fala para os coríntios. Eu tenho apresentado a vocês, preparado a vocês como uma noiva pura, para apresentar a um só marido que é Cristo Jesus. Aí ele diz: mas eu receio, eu tenho medo de que assim como a serpente enganou a Eva, também seja corrompido a vossa mente. 2 Coríntios capítulo 11, versos 3 e 4. Então, o temor que o apóstolo Paulo tinha, o medo que ele tinha, era de que o diabo viesse corromper a mente dos coríntios, da igreja de Coríntio, daqueles cristãos. Às vezes, nós que estamos pregando a palavra, os pastores, nós ensinamos, mostramos o caminho, e às vezes as pessoas, elas não levam isso a sério. E por isso,
O diabo, ele engana essas pessoas, corrompe as suas mentes e se aparta de Cristo. Aí ele diz, e se aparta da simplicidade que é em Cristo Jesus. Então, meu irmão, se você não se despertar a partir de hoje, o seu destino já está selado, é se apartar de Cristo. Estou sendo radical? Não. Eu estou apenas alertando a você. Estou alertando a nós como igreja, como cristão. Se nós não sermos zelosos por nossas vidas espirituais, se nós não sermos sóbrios, não sermos vigilantes, se nós não estivermos buscando dia a dia a palavra, lendo, jejuando, orando, nós iremos ser presa fácil do diabo. O apóstolo Paulo foi bem claro. Eu receio. Qual era o receio? O medo. Era que o diabo viesse ludibriar, enganar, corromper as mentes dos cristãos da igreja de Corinto. E nós precisamos estar alertas, atentos, não subestimar. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que foi lançado dos céus a antiga serpente, o diabo. E diz assim, ai da terra e do mar, ai dos seus moradores, porque o diabo foi lançado sobre a terra. Está cheio de grande ira, de cólera, porque ele sabe que lhe resta pouco tempo. Então, o diabo, ele está cheio de ira, sim, com certeza, cheio de cólera contra as pessoas, e principalmente contra os cristãos, porque há tanta morte, suicídio, violência, roubo, porque o mundo é o que é. Sabe por quê? Porque o diabo está atuando. A Bíblia diz que o diabo jaz do maligno, jaz, ou seja, o diabo reina sobre o mundo. A Bíblia diz que o diabo jaz no maligno. Também a Bíblia diz que o diabo é o príncipe do mundo. A Bíblia diz também que o diabo é o Deus deste século. Portanto, o mundo é o que é. É porque o diabo, a todo instante, com seus anjos caídos, destrói pessoas, lança no vício, lança nas drogas, lança na promiscuidade. O que é que está por trás disso tudo? Do roubo, das mortes. O que é? Será que somos pessoas que não sabemos o que está por trás disso tudo? Nós sabemos, é o diabo agindo sem dó, sem compaixão. E as pessoas, as almas aí fora, que não quer Deus, que rejeita Deus, que vira as costas para Deus, sofre, continua sofrendo, e não continuar sofrendo, porque o diabo faz dessas pessoas os seus cavalos. Não queira ser um cavalo do diabo, meu irmão, minha irmã, não queira. Seja templo do Espírito de Deus, seja templo do Espírito Santo. Seja templo do Espírito Santo. Se nós darmos brecha ao diabo, como diz a Bíblia, não deis lugar ao diabo, porque se nós dermos lugar ao diabo, as pessoas que dão lugar ao diabo se tornam, irão ser cavalos do diabo. Mas as pessoas que querem Deus, que se aproximam de Deus, que se sujeitam a Deus, tornam-se
templo do Espírito de Deus, habitação de Deus. E há uma luta diária, constante. E aquilo só é aberta, só se abre a porta, o laço só se quebra quando há uma resistência do cristão, quando há uma resistência da igreja. Se a igreja não resistir, se o cristão não resistir, as portas do inferno vai prevalecer contra ele. As portas do inferno vai prevalecer contra ela. Então pare de dar desculpa. Eu não consigo. Eu sou frágil. Eu sou assim mesmo. Não, meu irmão. Deus te escolheu. Você escolheu Deus. Você serve a Deus. Você é capacitado. Você é capacitada. Você tem poder. Você tem autoridade. Sabe por quê? Porque a Bíblia lhe concede. O que falta? Apenas um despertamento. E nessa noite Deus está trazendo esse despertamento. Não se vitime. Ah, eu sou coitadinha, coitadinho. Meu irmão, a Bíblia diz que o povo que conhece o seu Deus faz proezas. A Bíblia diz que com Deus nós saltamos muralhas. A Bíblia diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é Jesus Cristo do que o diabo em nossas vidas. Nós precisamos urgentemente desse despertamento. Mas isso cabe a mim, cabe a você, cabe à igreja. Dia após dia nos permanecer firme em nosso posto, na torre de vigia. Meu irmão, a partir de hoje cria esse hábito de estar lendo a palavra, de estar orando, de estar jejuando. Cria esse hábito, porque isso vai lhe tornar sensível. Isso vai lhe dar autoridade. Como eu quero me tornar sensível? Como eu quero ter autoridade se eu não busco a Deus? Quando nós buscamos, Deus nos torna forte. Deus nos dá sensibilidade espiritual. Quando nós buscamos a Deus, nós temos a ousadia do Espírito Santo, a intrepidez do Espírito Santo. Quando nós buscamos, nós somos capazes de ver a artimanha do diabo de longe. Quando o Satanás está pensando que está armando alguma cilada, algum laço, o Espírito de Deus nos torna sensível e diz: meu filho, minha filha, aparta-se do mal, não é por aqui, rejeite isso, larga isso. Mas essa sensibilidade nós só temos quando nós estamos aos pés de Jesus. Nós só temos quando nós estamos buscando. Meu irmão, a vida cristã não é você apenas dizer que é cristão. A vida cristã é uma vida de batalha espiritual, dia após dia. Ou você vence ou você é vencido. Então não queira ser vencido por Satanás. Porque o texto que nós lemos, 1 Pedro capítulo 5, verso 8 diz: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, o vosso adversário, anda ao vosso derredor, rugindo como leão,
procurando a quem possa tragar. E a Bíblia diz que nós não devemos ser como os demais, que estejam dormindo, mas que nós devemos estar, pelo contrário, atento, sendo sóbrios e vigilantes. Se nós permanecermos num estado de dormente, na inércia, no sono espiritual, a vida cristã vai ser rasa. A comunhão com Deus vai ser mínima. Há um despertar hoje. Há um despertar hoje na sua vida, meu irmão. Busque esse despertar na sua vida hoje. É questão de ser tragado ou não ser tragado pelo diabo. É questão disso, meu irmão. De sobrevivência. A cada dia. A cada dia. Tem dia que eu sinto o hálito do diabo. O bafo. Quente. Tem dia que, se eu não determinar, eu não saio da cama. Há dias que o diabo diz para mim: você não vai conseguir. Mas na mesma da hora o Espírito Santo me levanta da cama. Eu me ponho de pé e digo: Senhor, Tu és a minha esperança. Tu és aquele que me guarda. Tu és aquele que me guarda. E nós, como povo, como igreja de Deus, nós devemos fazer isso todos os dias. Se Satanás tem buzinado no seu ouvido, tem falado a você que você não vai conseguir, que você não vai permanecer de pé, que você não vai avante, diga para ele que o Senhor é a sua esperança. Diga para ele que quem ele fortalece é Deus. Isso é despertamento. Você não aceitar aquilo que vem à sua mente, aquilo de ruim. Nós devemos trazer à nossa memória, à nossa mente, aquilo que nos pode dar esperança. E o que é que nos pode dar esperança? Essas coisas. De que Deus nos deu armas espirituais. Armas grandes, que têm um poder bélico enorme, que é a oração, que é a leitura da palavra. Meu irmão, volte a orar. Volte a jejuar mais. Lê a palavra mais. Essa é questão de sobrevivência. Você tem que apenas buscar, Deus, depender de Deus. A dependência é sua. Não precisa ser outra coisa a não ser Deus. O que você precisa é desse despertamento. O que você precisa é de Deus. Se esse Deus que eu sirvo não for capaz de me sustentar, se não for capaz de lhe sustentar, quando você busca, Ele não é Deus, mas Ele é capaz. Quando nós buscamos ao Senhor, quando nós nos entregamos a Deus, Deus, Ele espera de nós esse despertamento espiritual. Então, para tudo, deve haver
uma batalha espiritual para o crescimento saudável do seu filho, da sua filha. Batalha espiritual para manter o casamento saudável. Guerra espiritual para manter o seu emprego. Guerra espiritual para manter a sua saúde. Guerra espiritual para as portas serem abertas. Guerra espiritual. E só vem a vitória, só vem o ânimo, o bálsamo, a porta só se abre, o casamento só fica de pé, o filho permanece longe das drogas, longe do mundo. É quando nós nos mantemos alerta, nos mantemos sóbrios, vigilantes. Se você não estiver vigilante naquilo que diz respeito à sua casa, ao seu casamento, à sua saúde, ao seu trabalho, em tudo em sua vida, você vai ser presa fácil do diabo. Mas que em nome de Jesus, que você saia daqui com essa palavra de que há esperança para a árvore cortada, mesmo que a árvore venha envelhecer a sua raiz, o seu tronco venha morrer no pó, mas aos cheiros das águas ela brotará. Quantas pessoas às vezes cortam uma árvore e com pouca hora essa árvore já cresce. Às vezes tem casos que a pessoa derruba a árvore toda, só deixa aquele toco. Questão de meses, de dias, a árvore frutificando, brotando, crescendo de outra vez. E assim é com o cristão. Se ele permanecer em Deus, se ele buscar Deus, se ele manter esse despertamento dia por dia, ele vai estar cada dia mais vivo, mais próximo de Deus, mais perto de Deus. Então, meu irmão, não brinquemos de ser cristãos, não brinquemos de estar vivendo uma vida cristã, que nós possamos ser cristãos verdadeiros, e que nós possamos acreditar de que o diabo ele é real, de que ele está aí, alerta, a todo tempo, a todo momento, procurando alguém que possa tragar. Então não seja presa do diabo, não seja capacho do diabo, apenas se envolva com Deus, e você vai ver essa diferença na sua vida mudar completamente. Vamos nos colocar de pé, chamar o pessoal do louvor. Aí mesmo no seu canto, feche seus olhos, começa a partir de agora a dizer: Senhor, eu quero esse despertamento. Senhor, me torna uma pessoa mais forte. Me dá, Senhor, sensibilidade. Meu irmão, busque a partir de hoje esse despertamento espiritual. Porque Deus ele está disposto a trazer em sua vida uma unção tremenda, um poder tremendo. A Bíblia diz que Deus, ele derrama água sobre aquele que tem sede. Olha que coisa maravilhosa, Deus derrama água sobre o sedento e rios de água sobre a terra seca. Que você possa nessa noite ser cheio da água de Deus. Que você nessa noite possa estar mergulhando nos rios da água de Deus, nos rios de água viva. Aleluia, Jesus.
converse com Deus nessa noite, com o Espírito Santo. Que você se posicione a partir de hoje. Oh, derresui, nerraçou. Deria carraçuri minigiastico. Deria vassuri minigiontra. Esteve andarava subinigiast. Separar do teu amor, minha morte, Oh, aleluia. minha vida vão me afastar. Aleluia, Jesus. Do teu amor, nada vai me separar. Aleluia. Do teu amor, Nada vai nos separar. nem a morte, nem Oh, a queremos vida a subir vão de me amor. afastar do teu amor. Oh, aleluia. Me abraçar, em ti vou repousar, nos teus braços é o melhor lugar. Jesus, vem me abraçar, em ti vou repousar, nos teus braços é o melhor lugar. Ai, que ouça, leva. Eu encontrei o meu lugar. Nada vai me separar do teu amor, Despertando. teu Em nome de amor. Jesus. Nem a morte, nem a vida vão me afastar do teu amor. Nada vai me separar do teu amor, do teu amor. Nem a morte, nem a vida vão me afastar do teu amor. Jesus, vem me abraçar, em ti vou repousar, nos teus braços é o melhor lugar. Jesus, vem me abraçar, em ti vou repousar, nos teus braços é o melhor lugar. Nos teus braços é o melhor lugar. Senhor amado, que nessa noite comece esse despertamento, que nós possamos sair daqui, Senhor, com essa consciência de despertamento espiritual, que nós possamos sair daqui, Deus, conscientizado pelo Teu Espírito, que nós podemos ser melhores, que nós podemos viver mais para Ti, que nós podemos nos humilhar mais diante da Tua presença, que o Teu Espírito Santo venha nos levar a uma intimidade profunda, que o Teu Espírito Santo possa a cada dia estar nos tornando sensível ao Teu agir. Deus, no nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa trazer essa consciência dia por dia. Ó Deus, no nome de Jesus nós
Nós te agradecemos, no nome de Jesus.